Fala galera, sejam bem-vindos aí ao canal. Eu sou o Carlitos e esse é mais um vídeo de palpites de futebol para hoje, nossa terça-feira, dia 2 de abril de 2024. Terça-feira onde a gente tem aqui, 90 jogos na nossa base para analisar, mas a gente filtrou alguns jogos bem interessantes, principalmente jogos onde a gente tem favoritos jogando em casa e jogos como esse aqui, que é o do Benfica Sport, que é a Taça de Portugal, o jogo de volta, tá? E além disso, como bateram as duas últimas duplinhas do canal, inclusive duplinhas com odd 2, eu vou trazer para vocês dois bilhetes, duas duplas, tá? Onde a primeira é uma mais tranquila com odd 188 e, se você quiser, tem outra aqui com odd 2,06 pra gente entrar brocando aí e continuar aí com esses wins, beleza? Agora vamos lá para as nossas análises, pra gente ser bem breve, não perder muito tempo e depois ir lá para as nossas apostas, beleza? Bom, eu vou começar com esse jogo do Benfica, o jogo da Taça de Portugal, onde o primeiro jogo, o jogo de ida, o Sporting venceu por 2-1. Então, aqui, a gente olha para esses indicadores e a gente vai ver que são times que marcam muitos gols, tá? A gente tem um H-Score de 327, também sofre muitos gols. Se a gente pegar aqui a média de gols nos últimos 5 jogos, o Benfica em casa marcou 16 gols, então ele tem uma média 3.2, um coeficiente baixo, 0.6. E o Sport fora de casa nos últimos 5 jogos marcou 11 vezes, com média de 2.2, coeficiente 0.38. O Sport sofreu 6 e o Benfica sofreu 4. Então aqui, por ser um jogo de mata-mata, então o Benfica tá atrás, perdeu o primeiro jogo por 2-1, vai precisar ir para frente, se abrir, e eu acredito que seja um jogo de gols dos dois lados. E o nosso indicativo aqui, para ser bem breve, é o ambos marcam pagando 1,67, beleza? Agora, seguindo aí com outro jogo de ambos marcam, para essa galera aí que acompanha e que gosta desse tipo de bet de ambos marcam, eu tô trazendo aqui esse jogo entre o Doncaster e o West Ham, que é na quarta divisão da Inglaterra, tá? O West Ham é um time que tá lá em cima na tabela, o terceiro ou quarto colocado, se eu não me engano, brigando aí pelo acesso ao terceiro. Mas o que chama atenção é isso aqui, 72 gols marcados, 48 gols sofridos. O mandante, 53 gols marcados, 62 gols sofridos em 39 jogos. Então, são times que marcam muito, tá? E sofrem muito. E aqui, sendo bem direto, se a gente puxar aqui a tabela onde tem a quantidade de gols marcados e sofridos, a gente vai ver que tá dentro do que a gente trabalha, que esse indicador aqui de média de custo de gol tá acima do que a gente trabalha, e a gente tem odd, inclusive odd para o over 1,5, se você quiser colocar no bilhete, pagando 1,25, tá muito boa, tá? Mas o que eu vou indicar é isso aqui, é 1,67, ambos marcam sim, beleza? Agora vamos trabalhar nos favoritos jogando em casa, onde a gente vai começar um jogo às 15h15, lá na Suíça, entre o Sion, que é o líder da competição, contra o Xamax. Se a gente puxar a tabela de classificação, a gente vai ver aqui que o Sion é o líder. Ele tem 59 pontos, enquanto que o Xamax é o quarto colocado, tem 35. Então, aqui tem um favoritismo pelo lado do Sion. Se a gente puxar os últimos 5 jogos do Sion jogando em casa, foram 4 vitórias e uma derrota, tá? E se a gente puxar os últimos 5 jogos do Xamax jogando fora, foram 3 derrotas, um empate e uma vitória. Então aqui, sendo bem direto, vitória do Sion pagando 1,65, beleza? Eu não costumo fazer esse tipo de aposta no pré-live, mas o indicativo é esse. E eu não faço porque eu vou acompanhar no ao vivo e vou ver se realmente o Sion ele vai se comportar como o favorito aí, como tá indicando aqui pela odd. E se tiver se comportando, se tiver com a pressão, chutando a gol, a gente vai entrar a favor do Sion e vai buscar, inclusive com odds mais alta, beleza? Mas o indicativo é esse aqui, a vitória do Sion. Agora um jogo bem interessante, que inclusive vai estar no nosso bilhetinho, é o jogo do Newcastle, tá? Então preciso que você se ligue aqui em algumas informações, que é o seguinte: o Newcastle é um time que não vem tão bem nesse ano na Premier, tá? Nessa temporada. É um time que tá no meio de tabela, é o 8º colocado. Porém, o Everton também vem mal das pernas, é o 14º. O Newcastle tem 43 pontos, o Everton tem 31, e o Newcastle, que pega muito ele jogando fora de casa, ele vem muito mal jogando fora de casa, porém jogando dentro de casa ele tem uma campanha razoavelmente boa, tá? É o 6º colocado, de 15 jogos,
o Newcastle, ele ganhou 10, empatou 2 e perdeu 3 apenas, ó. Em 15 jogos ele marcou 38 e sofreu 19, tá? Então marcou mais gols, mais do que o dobro de gols, sofreu mais gols do que a quantidade de jogos, enquanto que o Everton, jogando fora de casa, em 15 jogos ele ganhou 5, empatou 3 e perdeu 7. Então ele empata ou perde mais do que ganha, marcou 15 gols, justamente a quantidade de jogos, e sofreu 23. Então, a gente tem dados aqui favoráveis para o Newcastle. O Newcastle em casa é uma equipe relativamente forte. Se a gente puxar aqui a Race, os últimos 5 jogos do Newcastle, a gente vai ver que ele não vem tão bem assim, mas ele vem se recuperando. Ele perdeu, tem um jogo que ele perdeu aqui, mas foi pro City, tá? Perdeu 32 pro City. Empatou com o Luton Town 4-4. Depois ele empatou aí com o Bournemouth 2-2. E aí ele começou a ganhar, né? Ganhou do Wolverhampton 3-0. E o último jogo foi contra o West Ham, ele ganhou de 4-3, tá? Então, de cara aqui já dá pra ver que são jogos de muitos gols, tá? São jogos de muitos gols. Ele tem uma média de custo de gol, esse indicador muito alto. Tanto a média de custo de gol 1.0 quanto 2.0, que se refere ao segundo gol marcado. Ele tem 15 gols marcados nos últimos 5 jogos, com média de 13, um coeficiente baixíssimo. A gente confirmou isso, que ele faz muitos gols e ele sofre muito também, tá? 12 gols. Enquanto que o Everton, ele vem marcando pouco, marcou 2 gols apenas e sofreu 7. Então, aqui a gente vai trabalhar com a vitória do Newcastle, tá? Com mais de um gol na partida. O que o mercado está trazendo pra gente? O mercado está trazendo que tem uma grande possibilidade de ter ambos marcam, principalmente pela defesa do Newcastle, que vem fraca, vem sofrendo muitos gols. Porém, o mercado está dizendo aqui que tem uma expectativa alta de vitória do Newcastle. Então, a vitória do Newcastle e gol, mais de um gol, né, inclusive com gols de dois lados, um 2-1, um 3-1, um 3-2. Esse é o que o mercado está dizendo e isso que a gente vai indicar para vocês é a vitória do Newcastle, beleza? Agora, às 14h30, na África do Sul, a gente tem um Mamelodi Sundowns, que é o time que é o líder, isolado, inclusive com jogos a menos. É um time que a gente costuma trabalhar aqui, tá? Ó, ele é muito forte. Em 18 jogos, ele ganhou 14 e empatou 4. Não perdeu nenhum. Marcou 33 gols e sofreu 5. Tem uma defesa muito boa. E aqui, sendo bem direto, a gente vai indicar vitória do Mamelodi, tá? Com essa hora de 1,30 para você colocar aí no seu bilhete, beleza? Agora, os 2 últimos jogos são jogos de super favoritos. O Al Hilal brigando aí para ampliar ainda mais o recorde mundial de vitórias. E aqui a gente vai indicar a vitória do Al Hilal e mais de um gol na partida. E o Galatasaray também, né, que é o líder isolado, brigando com o Fenerbahçe. Tá, tem 81 pontos, precisa ganhar, né? O seu adversário é um time que está lá embaixo, é o 15º colocado. Então aqui a gente não tem nem muito o que falar. Ó. Em 30 jogos, o Galatasaray marcou 68, sofreu 20 apenas, jogando em casa. É uma potência, jogou 15 jogos e ganhou os 15, marcou 40 gols e sofreu 12. Então aqui a vitória do Galatasaray, mais de um gol na partida, handicap asiático, -1, -1,5 para Galatasaray. É tudo isso aí, tá? Agora vamos para as 2 apostas que eu vou trazer para vocês, tá? Eu vou fazer as 2 aqui. Vocês escolhem se vocês querem fazer uma ou as 2 ou nenhuma, tá? Fica a seu critério. Mas eu vou trabalhar de forma com stakes diferentes, tá? A primeira aposta, odd 1.88, é a aposta onde a gente vai trabalhar com handicap asiático 0-0 para o Newcastle, 1,450, que é a mesma coisa que o empate anula, porém o empate anula está pagando um pouco menos, então eu vou utilizar o handicap asiático 0-0. E vitória do Mamelodi Sundowns a 1,30, isso tudo juntando dá 1,88. Aqui eu vou trabalhar com uma unidade, né? Com 1% da banca, R$100, tá? Vou fazer essa aposta. Então, a aposta feita. E a outra aposta, vou atualizar aqui, já é uma aposta onde a gente vai inserir alguns dados a mais, inclusive dados de escanteio, que eu costumava trabalhar, hoje não trabalho muito, mas de um jogo como o do Galatasaray, que a gente vai trazer aqui, que é um time que tem tendência de escanteios muito boa, tá? Então é uma odd de 2.06. Aqui eu vou trabalhar com meio por cento da banca, meio stake, tá? Aqui é o seguinte, jogo do Newcastle, a gente vai trabalhar com Newcastle ou empate, dupla chance de Newcastle e mais de um gol na partida, isso aqui tá 1,47, duplando com vitória do Galatasaray, mais de um gol na partida e mais de 6 escanteios, tá? Esse mais de 6 escanteios é no geral, pros dois lados. Normalmente a média de escanteio do Galatasaray em casa é de 10 escanteios, tá? Então aqui 7 escanteios e o Galatasaray vencendo com mais de um gol de diferença, a gente ganha. Juntando aqui dá uma odd de 2.06
E a gente vai colocar aí meia stake, R$ 50 e vai fazer a nossa aposta, beleza? Então vamos lá, aposta feita, é isso aí. Tamo junto aí no green e no red, valeu!